Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 2. Hoje a gente vai trazer o vídeo 12 para vocês. A marca da besta, imperdível, tá muito forte. Vou trazer muita informação aqui para vocês hoje, vou deixar vocês de cabelo em pé. Até agora a gente trouxe basicamente tudo a respeito do sábado ali, claro, de maneira resumida, no livro tem mais coisas. A gente deu uma introdução ali, um introito, né, sobre a questão do decreto dominical no vídeo passado. E hoje a gente vai dar continuidade falando da marca da besta. Antes de a gente iniciar, recadinhos, como sempre. Para você que adquiriu o livro, vá lá no site descortinandoadventismo.com. Você vai encontrar 3 seções ali no site. Você entra, se você quiser comprar o volume 1, você entra no volume 1. Quer o volume 2, entra no volume 2. Quer entrar na loja, comprar uma camiseta, entra lá e manda ver, tá? Também está na Amazon, a venda na Amazon. Aliás, aproveita e deixa lá uma avaliação bacana para nós na Amazon, tá? Isso ajuda também a divulgar o trabalho. E bata uma fotinha aí também, ó, iniciou mais um vídeo da série, bata uma foto, joga nos seus stories, me marca que eu vou repostar vocês, beleza? Temos também os sorteios, 4 livros novamente no vídeo de hoje. Se você quiser participar, 2 no Instagram, 2 no YouTube. Tá? 2 livros vão ser sorteados no Instagram, 2 livros vão ser sorteados no YouTube, como sempre. E no Instagram, você vai no vídeo de hoje, lá no post do vídeo de hoje, vídeo 12, e você vai escrever hashtag liberto, hashtag liberto, tá? E aí você pode comentar alguma outra coisa se você quiser também, fica à vontade. Você pode comentar no máximo 5 vezes. Os comentários têm que chegar no mínimo em 100 comentários, tá? E aí, se passar de 100, eu vou fazer o sorteio ali. Vão ser sorteios aleatórios. Eu vou pedir para os meus filhos escolherem um número entre 1 e o último número do último comentário. Cada filho vai escolher um. Eu tenho 2 filhos. E aí eu vou jogar os vídeos dele escolhendo os números ali nos stories. E a gente vai tacar-lhe o pau ali, tá? E vai avisar vocês através do direct que você ganhou, pedir o seu endereço, a gente vai enviar para vocês esses 2 livros. No YouTube, a mesma coisa de sempre, tá? Você vai comentar ali os 2 melhores comentários, eu vou escolher e vou avisar, ó, você ganhou, mande o seu endereço para o meu e-mail ou alguém da minha equipe vai entrar em contato ali, mas você vai ficar sabendo que você ganhou. Claro, fica atento ali aos tuas notificações do YouTube, né? Para não perder esse negócio aí, tá? O sorteio vai demorar 3 dias, como sempre, até o lançamento do próximo vídeo, que vai acontecer daqui a 3 dias, às 8h01 da noite. Beleza, gente? É isso? Esqueci alguma coisa? Acho que não. Vamos lá, então, dar início ao vídeo de hoje. O conteúdo do vídeo de hoje está muito bacana. A marca da besta. Nossa, esse tema, assim, todo mundo quer saber, até o Iron Maiden quer saber, né, da marca da besta. É algo que realmente traz muito medo e muitas perguntas. E de fato vai acontecer, a marca da besta vai acontecer, isso é fato, né? Agora, o que é a marca da besta? Ninguém sabe o que é essa marca. Quem falar que sabe está mentindo. Ninguém sabe, a não ser Jesus, Deus Pai, Espírito Santo e talvez os anjos, tá? E talvez os demônios, não sei. Mas a gente aqui não sabe o que é ainda. Tem alguns indícios, tal, mas a gente não sabe exatamente o que é que vai ser a marca da besta, tá? Eu tenho uma teoria de que, por exemplo, o anticristo virá do islamismo, tá? Creio que eles vão se unir ali ao comunismo da China, não sei, alguma coisa vai acontecer ali, tá? Mas eu não posso garantir nada, é uma teoria e, enfim, depois outro dia talvez eu fale sobre isso, entre em maiores detalhes, mas eu creio que vai ser algo ligado a isso, tá? O Papa, eu não creio que seja o anticristo, longe disso daí. Eu creio que o Papa, na verdade, é o falso profeta, isso sim. É uma opinião minha, eu nunca falei sobre isso, mas é o que eu creio, tá? Agora, daí a você querer colocar a marca da besta como
ir à igreja aos domingos é ridículo e a gente vai explicar o porquê agora. Vamos lá. Bom, a gente viu então que Joseph Bates introduziu a questão do sábado, né? Tudo mais na igreja adventista. Vocês já viram isso desde o primeiro vídeo ali. E ele também foi o primeiro a propor que a guarda do domingo seria a marca da besta. Relatado ali no livro do Apocalipse, e que a guarda do sábado seria o selo de Deus. Olha o que ele escreveu ali no livro A Seal of the Living God. Agora, todos os crentes do Advento que têm e participam das mensagens do Advento, conforme dados em Apocalipse 14, 6, 13, amarão e guardarão esta aliança com Deus, e especialmente seu santo sábado, nesta aliança. Esta é uma parte dos 144 mil que agora serão selados. A outra parte são aqueles que ainda não entendem tão bem a doutrina do Advento, mas estão se esforçando para servir a Deus de todo o coração e estão dispostos a receber esse convênio e o sábado assim que ouvirem sua explicação. Esses constituirão os 144 mil que agora serão selados com o selo do Deus vivo. Selo esse que os sustentará nesse tempo de angústia. Tá. O casal White, James White e Ellen White, eles não somente endossaram completamente essa ideia trazida ali por Bates a respeito do sábado da marca da besta, como Ellen White ainda escreveu um artigo em 1849 dizendo que o tempo do selamento já havia começado, na época dela. Tanto da marca da besta quanto da guarda do sábado. Mas que tempo mais demorado esse, hein? Começou desde a época dela e até agora não aconteceu nada. Cadê o decreto dominical? Lembre-se, eles tinham essa ideia, por causa dos Blue Laws, etc., que estavam rolando naquela época, eles tinham essa noção, eles achavam que isso ia acontecer no tempo deles. Tudo que... Vocês estão entendendo? Todo o Apocalipse para eles era para ter acontecido naquela época. Eles interpretavam como sendo para aquela época deles lá. Esse é um erro normal, inclusive. Assim, tipo, normal que eu digo repetidamente a gente vê. As pessoas tendem a crer que Cristo vai voltar sempre na geração deles. Tá? E tendem a crer que tudo que está acontecendo, que tudo que está escrito no Apocalipse está acontecendo agora. Tá, para o leigo entender dessa forma, tá tudo certo. Agora, o cara que é um líder espiritual, ele tem que tomar cuidado em ficar colocando isso como verdades. Por quê? Porque se não for, ele vai levar uma legião de pessoas ali ao engano, provavelmente se perderão, tá? E essa pessoa que fez essa besteira vai acabar sendo taxada como falsa profetisa, como é o caso, obviamente, de Ellen White. Então, olha o que ela disse ali. O tempo de selamento já havia começado. Olha lá. Agora é a hora de acumular tesouros no céu e colocar nossos corações em ordem, prontos para o tempo de angústia. Somente aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro irão suportar o tempo de provação. Agora é a hora de a lei de Deus estar em nossas mentes, testas, e escrita em nossos corações. O tempo continuou, ou seja, o selo de Deus já estava rolando ali. O tempo continuou alguns anos a mais do que eles esperavam. Portanto, ela está falando por que isso que ela está falando? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar em 1844. Então, ela está dizendo, não, o tempo continuou alguns anos a mais do que eles esperavam. Portanto, eles pensam que pode continuar mais alguns anos e dessa forma suas mentes estão sendo conduzidas da verdade presente para o mundo. Nessas coisas vi grande perigo, pois se a mente está cheia de outras coisas, a verdade presente é excluída e não há lugar em nossas testas para o selo do Deus vivo. E esse selo é o sábado. Claramente ela está dizendo que o selamento tinha acontecido ali já tinha se iniciado e que o selo desse selamento era o sábado. Bom, o que aconteceu? Depois disso, Ellen White, com uma ajudinha teológica, entre aspas, de Joseph Bates, que de teológico não tem nada, eles demarcaram para sempre essa ideia da marca da besta sendo agora domingo, né, do teste principal ali para o fim dos tempos, entre aqueles que são ou não são leais a Deus. Eles demarcaram como sendo definitivamente a guarda do sábado. Olha lá. Assim, a distinção é feita entre o leal e o desleal. Aqueles que desejam ter o selo de Deus em suas testas devem guardar o sábado do quarto mandamento.
Assim, eles se distinguem dos desleais, que aceitaram uma instituição feita pelo homem em lugar do verdadeiro sábado. A observância do dia de descanso de Deus é uma marca de distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Uau! Bom, o que acontece, gente? Alguns apologistas adventistas, eles costumam usar a defesa, né, de que muitos reformadores ali, Lutero, João Hus, Zwingli e até mesmo alguns pais da fé, como Tertuliano, John Chrysostom, eles apontam o papado como sendo o anticristo e que qualquer aliança feita entre Roma e essas igrejas seria considerada como sendo a marca da besta. Tá. O que acontece é que existe um abismo teológico. Vocês estão vendo que eu sempre trago o outro lado aqui, né? Para ser justo, eu trago o outro lado. Eu trago a defesa dos adventistas aqui. Eu falo sobre a defesa dos adventistas. Eu falo porque eu sei como responder e eu sei que não funciona, tá? O que acontece é que essa ideia deles, dos pais da fé, dos reformadores, existe um abismo teológico entre essas ideias e as ideias de Joseph Bates e Ellen White. Tá? Não é a mesma coisa. É outra coisa completamente diferente. Por exemplo, os reformadores eles levantavam alguns pontos com relação aos erros da prática da Igreja Católica ali, religiosa, que realmente, de fato, estão completamente errados. Tá? Olha lá. Adoração de imagens, está errado, obviamente. Veneração do Papa como Deus na Terra, quem é permitido perdoar pecados. A ideia do purgatório, salvação pelas obras, orações aos santos e pelas pessoas que estão no purgatório, adoração à Virgem Maria e fontes extra-bíblicas como sendo inspiradas por Deus. A gente tem algumas aqui que na verdade são bem parecidas com a Igreja Adventista, né? Por exemplo, salvação pelas obras, mesmo não sendo oficialmente isso, mas é isso que acaba acontecendo. E fontes extra-bíblicas como sendo inspiradas por Deus também, né? Dentro da Igreja Adventista isso aqui também acontece. Mas, vamos lá. O que acontece é que, lendo todas elencando esses pontos que os reformadores trouxeram ali para nós sobre a Igreja Católica, assim, Joseph Bates e Ellen White, eles não utilizaram nenhuma dessas questões para delinear a marca da besta. Eles deixaram tudo isso para lá. Não, só que esquece esse negócio aqui. A marca da besta é o domingo. Eles basicamente colocaram o foco deles em cima daquilo que era de interesse deles. Note bem o porquê disso. Veja, a guarda do sábado, em contraste com a guarda do domingo, fazia com que o quê? Que todas as igrejas protestantes, quando eles colocam o domingo como sendo a marca da besta, eles pegam todas as igrejas evangélicas e misturam com a igreja católica e falam aí, ó, todos eles têm a marca da besta. Vocês estão entendendo? Então, o que era antes somente a igreja católica, com veneração do Papa, erros, né, da igreja católica, veneração do Papa, adoração à imagem, salvação pelas obras, purgatório, etc. Agora eles não falam mais disso, a Igreja Adventista não fala disso, falam da guarda do domingo, por quê? Porque agora eles conseguem incluir todas as outras igrejas evangélicas nesse bolo e falar, ó, tá todo mundo errado, a gente que tá certo. Tá? Mas por que eles fizeram isso, Gleison? Porque, se lembra o que aconteceu? Joseph Bates, tanto ele quanto Ellen White, eles passaram a nutrir um ódio profundo pelas igrejas protestantes da época, porque eles não tinham aceitado a mensagem de Guilherme Miller, se lembra? E além disso, eles tiraram muito sarro. Eles zombavam demais dos adventistas por causa desse negócio aí. Tá? Lembre-se que Ellen White também foi expulso da igreja metodista. Então eles tinham um ódio muito grande. Cara, eu até entendo, assim, entendo que eles tivessem passado raiva, mas eles estavam errados. Então eles pegaram todo esse ódio e transformaram numa doutrina. Ó, agora vamos botar todo esse povo aí no inferno aí, porque, não dá. Eles tiraram sarro da gente, agora eles vão ver uma coisa, tá? Então eles unificaram esse povo todo, cara. É engraçado, mas é triste. É triste, mas a gente tem que rir para não chorar. Enfim, então com uma ousadia totalmente irresponsável, insensata, o que Joseph Bates fez? Ele tentou derrubar mais de 300 anos de ensinos
advindos dos reformadores com relação à marca da besta. Desde Lutero até Zwingli, tudo que eles haviam ensinado sobre essa marca, de repente já não poderia ser mais aceito pelos membros da Igreja Adventista. Não, tá tudo errado. Agora é só o domingo mesmo e vocês estão tudo errado aí, tá? Então vamos fazer uma breve comparação aqui. Vamos colocar na balança esse negócio aqui. De um lado, nós temos os maiores nomes da Reforma Protestante: Martinho Lutero, João Hus, Zwingli, Wycliffe, Jerônimo, todo aquele povo lá, tá? Que eram o quê? Eruditos da mais alta ordem e eles foram imortalizados no tempo como pessoas altamente respeitadas, inclusive até pelos seus opositores. Eles eram recebidos pelos chefes de estado da época, reis, príncipes, e todos eles alcançaram altíssimos níveis níveis acadêmicos, né, teológicos, etc. Tá? Além disso, eles também eram fluentes nas línguas originais da Bíblia, esses caras aí. Tipo assim, alto nível. Todos eles altíssimo nível, tá? Então, de um lado, esse povo todo aqui na balança. Do outro lado, nós temos quem? Joseph Bates. Um marinheiro. Não tinha nenhuma base teológica. Nunca fez nada. Nunca estudou nada de teologia. Nada, absolutamente nada. Não sabia nada das línguas originais da Bíblia. Tá? E tinha princípios hermenêuticos que nem meu filho de 5 anos consegue aceitar. Tipo assim, não faz sentido. Então, basicamente é isso. Tá? Então, assim, a gente já comprovou, né? A metodologia do Joseph Bates completamente falha. A gente já mostrou aqui diversas vezes. Ninguém consegue levar a sério. O cara que é estudioso mesmo da palavra, não dá. Nem precisa ser estudioso muito da palavra. Não dá para levar a sério esse cara aqui. Tá? Mas ele insolentemente falou, ó, não, derruba todas essas ideias desses caras, tá tudo errado. Tá? Eles têm a marca da besta porque eles vão na igreja no domingo e acabou. Pronto, acabou, é isso aí. Bom, essa ideia nunca tinha sido ventilada por nenhum reformador, mas agora Joseph Bates trouxe e encontrou quem no seu público para ouvir essas ideias? Os membros da igreja adventista, que receberam o negócio ali, surpreendentemente, acabaram optando por Joseph Bates ao invés dos reformadores e aceitaram. Aceitaram ali tranquilamente, tá? Claro, pela graça de Deus, a maioria esmagadora dos cristãos não aceitaram essas ideias malucas de Joseph Bates, até porque para eles era muito difícil entender como que seria possível que as igrejas protestantes daquela época, que faziam um trabalho extremamente respeitado de evangelismo e de missão ao redor do mundo, como que eles poderiam fazer parte da Babilônia e ter a marca da besta? Não fazia sentido para eles. De um lado, essas igrejas fazendo todo esse trabalho aí, e a igreja adventista acusando eles de Babilônia, ter a marca da besta, etc. E do outro lado temos a igreja adventista, que tinha decidido parar de pregar o evangelho em 1844, porque a porta da graça havia sido fechada e que ninguém mais teria salvação. Então assim, e eles seriam a igreja verdadeira de Deus. Olha só, essa é a igreja verdadeira de Deus, que deixou de pregar o evangelho, parou de pregar o evangelho. E os outros que estavam fazendo tudo certinho ali, tudo bonitinho e tal. Não. É isso aí. Então, graças a Deus, o povo, né, teve bom senso e falou, não, peraí, isso aqui não faz nenhum sentido. Então eles só enganaram ali o povo que já estava ali com eles, o povo adventista. E, claro, depois com o tempo foi crescendo, de geração em geração, etc. Bom, mas como que Bates conseguiu tanta força assim para convencer esse rebanho adventista das suas ideias apocalípticas mirabolantes, né? Bem, Ellen White veio, obviamente, né, a salvar a imagem de Bates, nessa época pelo menos, depois chutou ele para escanteio. E como ela se autoproclamava mensageira do Senhor, ninguém tirava isso da cabeça dela, ela resolveu endossar ali o frágil entendimento teológico formulado por Bates e trouxe assim finalmente a tão almejada credibilidade a esse falso ensino.
Bom, a gente já viu que Ellen White e Joseph Bates eles tinham uma relação ali de ajuda mútua, né? Bates divulgava ela como sendo a profetisa do Senhor e ela endossava as viagens teológicas dele com visões que ela recebia de Deus. Olha lá. Vamos ver o que ela escreveu. O romanismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda, mas o Papa tinha-o mudado do 7º para o primeiro dia da semana, pois ele devia mudar os tempos e as leis. Uau! Então o que Ellen White faz? Ela não só involucra ali o papado, né, mas todo o protestantismo no mesmo pacote escatológico. Ó, todo esse povo aí tem a marca da besta, por guardar o domingo, a marca da besta de Apocalipse 13. Mas ela responsabiliza o Papa, né, por ter mudado a guarda do sábado para o dia do domingo. Isso todo mundo da Igreja Adventista sabe desse negócio aqui. Pois ele deveria mudar os tempos e as leis, né? Bom, o que acontece? Acontece que, graças a Deus, alguém da própria Igreja Adventista aparece falando: isso aí é tudo balela, isso não é verdade. Quem? Dr. Samuel Bacchiocchi, mais uma vez, para o resgate dos incautos. Um dos maiores eruditos adventistas, todo mundo sabe disso. Ele aparece para desmentir mais uma falácia da Ellen White, né? Segundo ele, essa mudança ocorreu quase meio século antes do próprio estabelecimento oficial do papado no mundo. Então não poderia ser o Papa que teria mudado do sábado para o domingo, porque antes de surgir o papado, né, o domingo já era observado ali pelos cristãos. Então, quando a Igreja Adventista descobriu, ouviu esse negócio do Dr. Samuel Bacchiocchi, isso caiu como uma bomba na igreja, tá? Porque simplesmente desmontaria completamente a narrativa de Ellen White e da Igreja Adventista sobre a mudança de tempos e leis implementada pelo papado. Olha o que ele escreveu. Eu difiro de Ellen White, por exemplo, na origem do domingo. Ela ensina que nos primeiros séculos todos os cristãos observavam o sábado e foi em grande parte pelos esforços de Constantino que a guarda do domingo foi adotada por muitos cristãos no século IV. Minha pesquisa mostra o contrário. Cara, é fogo. Se você ler o meu ensaio How Did the Sunday Keeping Begin, que resume minha dissertação, você notará que coloca a origem da guarda do domingo na época do imperador Adriano em 135 d.C. Então, a gente sabe o quê? Que o Dr. Bacchiocchi ele foi o primeiro não católico a ser admitido na Pontifícia Universidade Católica Gregoriana de Roma, e por causa disso ele teve acesso ali aos arquivos da Igreja Católica, né, que são vastos, e isso aí permitiu a ele desmentir todas essas ideias malucas aí de Ellen White, todas essas mentiras aí do grande conflito. Na verdade, quando isso aconteceu, gente, isso é só uma curiosidade, mas quando o Dr. Samuel Bacchiocchi ele expôs Ellen White e todas as mentiradas que ela inventou ali, que inventou não, que ela plagiou na verdade, né, de outros, mas tudo bem. Quando ele expôs Ellen White, toda essa mentira, o que aconteceu? Os membros da Igreja Adventista começaram a formular teorias de conspiração a respeito do Dr. Bacchiocchi. E olha lá, ó, isso é verdade, gente. Procura que vocês vão achar esse negócio aí. Olha lá, o Dr. Bacchiocchi foi colocado ali como espião pelos jesuítas. Ele é um agente, um double agent, né? Um agente duplo ali, que trabalha para os jesuítas e se infiltrou na Igreja Adventista, safado, sem vergonha. Os caras caíram de pau nele, tá? Um cara que era altamente respeitado, mas foi só ele falar alguma coisa contra, pronto. Não, isso aí é jesuíta. Bom, mas será, gente, que o sábado é o selo de Deus? Quem já foi adventista ou é adventista sabe que esse, obviamente, é um dos ensinamentos mais constantemente martelados ali na cabeça dos membros da igreja. Eles distorcem alguns textos bíblicos e trazem várias informações históricas altamente duvidosas, tá? E com isso, o pastor adventista ele lidera suas ovelhas ali numa linha de raciocínio totalmente falha,
mas quase sempre muito bem sucedida em convencer o público de que o sábado é o selo de Deus sobre o verdadeiro cristão. Isso acontece todas as semanas, todos os dias ali, com os membros adventistas, eles estão sendo convencidos dessa história maluca aí. Bom, a gente viu, né, que toda essa ideia se originou com Bates, Joseph Bates, que partiu da lógica que era o seguinte: se o sábado é o selo de Deus, a marca da besta é a guarda do domingo. O que acontece, gente, é que, para a infelicidade de Joseph Bates e da Igreja Adventista, a Bíblia em nenhum momento corrobora essa informação de que o sábado é o selo de Deus. Nenhum momento. Como a gente viu já várias vezes nessa série. O sábado era um sinal, nunca um selo, era um sinal entre Deus e o povo de Israel somente. Nunca foi um selo. A Bíblia deixa claro que o selo de Deus é o Espírito Santo e não sábado. Olha só, mais uma vez, vamos ler mais uma vez isso aqui para ficar bem claro. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Gente, pelo amor de Deus, o dia da semana que uma pessoa vai até um prédio, né, uma igreja, um prédio, ele senta num banco e escuta alguém pregar no púlpito, não garante para essa pessoa o selo de Deus e nunca vai garantir. Não existe nenhum tipo de proteção especial para aquele que vai à igreja aos sábados, ao invés de ir aos domingos. E como a gente já viu anteriormente, várias vezes, a guarda do sábado não é um princípio moral. Ninguém se torna melhor ser humano por guardar o sábado. Não é um princípio moral. Já o Espírito Santo, por outro lado, sim, ele nos protege, nos guia no caminho correto que a gente deve seguir e anuncia ao mundo, através das nossas atitudes de amor um para com os outros, que nós temos a marca, o selo de Deus em nós. Então, assim, fica claríssimo, gente, que não existe qualquer base bíblica, né, para mais esse comprovadamente falso ensino da Igreja Adventista, que infelizmente possui o sábado como o bezerro de ouro deles. Eles idolatram o sábado, tá? Ao ponto de substituir o próprio Espírito Santo pelo sábado. Vocês estão vendo o tamanho desse problema aqui? Não, o selo de Deus não é o Espírito Santo conforme está escrito na Bíblia. O selo de Deus é o sábado, conforme escreveu Ellen White. Gente, é o bezerro de ouro adventista, tá? Infelizmente. Bom, que Deus tenha misericórdia, né, de todas essas pessoas, aí, tanto aqueles que ensinam esses erros, como aqueles que estão sofrendo a lavagem cerebral, sem questionar os seus líderes, e estão perpetuando esse abuso espiritual de grandíssimas proporções em cima de pobres ingênuos aí, filhinhos de Deus que estão aceitando essa ideia aí maluca, tá? Mas olha que interessante, tem mais coisa. Olha só, quando a igreja adventista foi confrontada com a possibilidade de ser presa ali, alguns membros, né? Olha o que Ellen White fez. Ela aprovou o culto aos domingos. Como assim, Gleice? Que história é essa? Eu vou provar isso aqui para vocês. Olha só, antes de a gente explicar o que aconteceu, nesse caso na Austrália, que bem provável que vai mudar a tua ideia a respeito, se você já não entendeu e já não aceitou que esse ensino é um falso ensino, é uma loucura, isso aqui talvez encerre o assunto. Mas antes de a gente trazer esse fato muito curioso que aconteceu na Austrália com a Igreja Adventista, vamos ver a posição de Ellen White sobre como seria a marca da besta no fim dos tempos exatamente. Vamos ver quais eram as ideias dela, tá? Para consolidar bem, depois eu vou fazer o contraste com o que aconteceu na Austrália. Olha só. João foi chamado para contemplar um povo distinto daqueles que adoram a besta ou sua imagem, guardando o primeiro dia da semana. A observância desse dia
é a marca da besta. Vi que todos aqueles que não quisessem receber a marca da besta de sua imagem na testa ou nas mãos não poderiam comprar nem vender. Vi que o número 666 da imagem da besta foi inventado e que foi a besta que mudou o sábado e a imagem da besta seguiu depois e guardou o sábado do Papa e não de Deus. E tudo o que precisávamos fazer era abandonar o sábado de Deus e guardar o do Papa, e então teríamos a marca da besta e de sua imagem. Se a luz da verdade foi apresentada a você, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrando que não há fundamento na palavra de Deus para observância do domingo, e ainda assim você ainda se apega ao falso sábado, recusando-se a santificar... Nossa, gente, é muita coisa esse negócio aqui. O medo que ela incute nas pessoas. Recusando-se a santificar o sábado que Deus chama de meu santo dia, você recebe a marca da besta. Quando isso acontece? Quando você obedece ao decreto que ordena que você pare de trabalhar no domingo e adore a Deus. Embora saiba que não há uma palavra na Bíblia que indique que o domingo seja diferente de um dia de trabalho comum, você consente em receber a marca da besta e recusa o selo de Deus. Tá. Com esse tipo de texto que ela, sabe, ela converteu muita gente aí para essa ideia mirabolante aí. Bom, quando a gente analisa cuidadosamente esses textos da Ellen White a respeito da marca da besta, a gente pode chegar às seguintes conclusões. Olha só. Para que alguém pudesse receber a marca da besta, essa pessoa ela precisaria o quê? Duas coisas. Número 1, parar de trabalhar no dia de domingo. Número 2, adorar a Deus no domingo. E como a gente já mencionou ali em alguns estados dos Estados Unidos, na época de Ellen White, elas de fato possuíam essas leis chamadas Blue Laws, que proibiam certos tipos de trabalho aos domingos. Sendo assim, gente, durante esse período existia a possibilidade de confronto entre a lei e os adventistas do sétimo dia, e de fato isso aconteceu. O posicionamento de Ellen White com relação a isso, a princípio era irredutível. Ela arriscaria a própria liberdade dos seus seguidores para não cair nesse problema aqui da guarda do domingo. Isso, ela manteve essa posição até que quando aconteceu um risco real de prisão, tá? Aí a coisa mudou, mas enquanto não aconteceu isso, ela era irredutível. Olha o que ela disse aqui. Temos diante de nós a perspectiva de uma luta contínua com risco de prisão, perda de propriedade e até da própria vida para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens. Nessa situação, a política mundana exigirá uma conformidade externa com as leis do país em prol da paz e da harmonia. Então, né, isso a gente pode acontecer, mas a gente tem que permanecer firme. Bom, e de fato aconteceu que alguns adventistas tiveram problemas com a lei, foram presos, mas por um curto período de tempo, depois foram liberados. E duas casas publicadoras da Igreja Adventista, uma de Londres e outra na Suíça, foram fechadas por causa dessas Blue Laws ali que ainda estavam vigentes também nesses países, tá? O que acontece, gente? O entendimento adventista nessa época também era diferente com relação à guarda do sábado, ali, Êxodo 20, porque eles acreditavam que se eles não trabalhassem no domingo, eles estariam automaticamente quebrando o quarto mandamento, guarda o sábado. O verso que causou essa confusão na cabeça deles foi Êxodo 20, versículo 9, que diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Os adventistas, eles acreditavam nisso literalmente, que eles tinham que trabalhar por 6 dias e somente no sábado descansar. Se eles não fizessem isso, estariam quebrando esse mandamento. Então eles se recusavam a deixar de trabalhar no domingo e tipo assim, o governo falou: peraí, como assim? Vocês têm que parar de trabalhar, é uma lei? Não, a gente vai trabalhar. Então, quando isso aconteceu e tipo assim, algumas poucas pessoas foram presas, mas por um curto período de tempo, tipo assim, eles pensavam: não, vamos prender esse cara, vamos liberar ele daqui uns 2, 3 dias, só para dar um susto nele e tal, para ver se o cara para de quebrar a lei, né? Quando começou a acontecer isso, houve um racha na Igreja Adventista, uns dizendo que deveriam obedecer às leis locais e outros dizendo que não, que deveriam ser fiéis ali à questão da guarda do sábado e trabalhar 6 dias da semana. Tá? O que aconteceu? No início do século XX, a Austrália também adotou alguma dessas Blue Laws aí, que proibiam que alguns comércios abrissem nos domingos.
A igreja adventista já estava crescendo bastante por aquela região ali da Austrália, e a casa publicadora deles de Melbourne era uma, digamos assim, uma casa publicadora peça-chave na estratégia ali de expansão mundial da igreja adventista. E eles se recusaram a princípio a fechar os domingos. Essa casa publicadora resistiu por 3 domingos consecutivos. Finalmente o governo australiano chegou e resolveu dar um ultimato para a igreja adventista. Falou, ó, se vocês insistirem em abrir novamente por mais um domingo a casa publicadora, os seus funcionários todos vão presos. Então os adventistas ficaram no beco sem saída e foram consultar a Ellen White. Falaram, e aí, o que a gente faz? A gente tá para ser preso aqui. E tipo assim, isso não podia acontecer, porque ia quebrar um movimento que estava rolando ali muito importante para a igreja adventista. Então esse negócio aqui era sério, tá? Então o que Ellen White viu quando ela viu assim, falou, opa, peraí, deixa que eu vou fazer minha caneta mágica aqui, vai responder esse negócio aqui. E, de fato, ela respondeu. Olha o que ela escreveu. A luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise que parece estar se aproximando agora, foi que quando o povo fosse compelido à observância do domingo, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar prudência, deixando seu trabalho comum nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Em certa ocasião, os dirigentes da nossa escola em Avondale me perguntaram: que faremos? Os oficiais da lei foram incumbidos de prender os que estiverem trabalhando no domingo. Respondi: será muito fácil fugir dessa dificuldade. Dediquem o domingo para realizar trabalho missionário ao Senhor. Levem os alunos para reuniões em diferentes lugares e realizem obra médico-missionária. Eles encontrarão as pessoas nos lares e assim desfrutarão de uma esplêndida oportunidade para a apresentação da verdade. Uma tal forma de uso do domingo sempre será aceitável ao Senhor. Olha só, gente. Bom, essa maneira com que ela disse que é aceitável ao Senhor fazer nos domingos é exatamente a mesma coisa que os evangélicos fazem nos domingos. Não existe nenhuma diferença. Gente, os evangélicos não idolatram domingo. Não idolatram, eles só vão na igreja aos domingos e fazem trabalho missionário. Tá? E às vezes eles congregam no domingo, às vezes eles congregam no dia da semana. E pasmem, às vezes eles congregam no sábado também. Porque não tem diferença nenhuma na Nova Aliança essa história. Tá? Então a gente pode notar uma grande diferença no tom da fala da Ellen White quando o cerco fechou ali em torno da igreja adventista na Austrália, né? Então olha o contraste das falas dela ali, olha lá. Ellen White em 1989 e 1898. Olha o que ela disse. Você recebe a marca da besta quando você obedece ao decreto que ordena que você pare de trabalhar no domingo e adore a Deus. Foi isso que ela escreveu antes. Depois, quando teve o problema, não. Quando o povo fosse compelido a observar os domingos, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar prudência, deixando seu trabalho comum nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Antes, o que ela disse? Nessa situação, a política mundana exigirá uma conformidade externa com as leis do país em prol da paz e da harmonia. Depois, dediquem um domingo para realizar trabalho missionário ao Senhor. Gente, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Os evangélicos se reúnem nas suas casas, às vezes nas igrejas, e fazem trabalho missionário. Na verdade, a própria igreja adventista também faz culto no domingo. Vocês sabem disso. Faz a mesma coisa que o evangélico faz, não tem diferença. Tá? Então, como sempre, né, Ellen White ela altera o papo ali de acordo com a situação. Então, a gente viu uma conversão, né, bem rápida de Ellen White com relação ao domingo, quando a coisa apertou ali pro lado dela. Ela se adaptou, né, conforme a necessidade ali. Bom, então surge a seguinte dúvida. Se para os adventistas não existe nenhum problema em realizar trabalho missionário, inclusive algumas reuniões religiosas, e também deixarem de trabalhar aos domingos, por que isso seria um problema tão sério para os batistas, os assembleianos, os presbiterianos, os metodistas, etc.? Por que motivo
os evangélicos receberiam a marca da besta fazendo as mesmas coisas que a profetisa do Senhor diz ser aceitável aos olhos de Deus que os adventistas façam no domingo? Por que, gente? Por que alguns receberiam a marca e outros não? Se na prática eles estão fazendo a mesma coisa. Não somente isso, mas seguindo o conselho de Ellen White, qual seria a possibilidade de algum adventista de fato ser perseguido pelos proponentes do decreto dominical? Afinal de contas, eles não estariam fazendo o que a lei está propondo para que eles façam? E por que motivo os guardadores do domingo matariam alguém que estivesse fazendo a mesma coisa que eles nos domingos? Trabalho missionário, reuniões religiosas, etc. Como que os adventistas poderiam ser identificados, gente? Ou mesmo presos e condenados se de fato, né, eles estão fazendo as mesmas coisas que os outros cristãos evangélicos? Não faz nenhum sentido essa história. Estão entendendo? Por que os adventistas devem temer um decreto dominical? Se eles já receberam instruções da própria Ellen White sobre como eles devem se portar diante dessa ameaça para que eles não sejam presos e nem sequer identificados. Se um dia essa ideia absurda do decreto dominical, sob pena de morte, surgisse na verdade em cena, os adventistas não precisariam fugir para as montanhas, nem para o campo, porque eles estariam fazendo o que a Ellen White mandou, aconselhou eles a fazer. Não trabalhariam, apenas realizariam trabalhos missionários e reuniões entre si, exatamente o que todos os outros evangélicos fazem. Ninguém iria prender eles por causa disso, estão entendendo? Então, assim, toda a narrativa do livro Grande Conflito cai por terra após essas declarações da própria Ellen White sobre o que aconteceu na Austrália. Então, gente, basicamente, mais uma pecinha no quebra-cabeça aí que mostra que essa doutrina não passa de uma grande farsa criada por Ellen White dentro das suas fanáticas divagações religiosas, suas loucuras, né, que ela utilizou na época para dominar esse povo e teve uma vida bem boa, tá? Fez bastante dinheiro. Mas isso, eu nem falo sobre isso porque é, digamos assim, um golpe baixo, né? Mas é verdade, tá? Então eu tendo a ficar somente nas questões doutrinárias e não partir para coisa pessoal. Mas assim, a gente tem que entender que ela se deu muito bem nessa época aí também, tá? Bom, gente, é isso então. Mais um episódio que termina. Nós temos ainda mais 2 episódios pela frente. Não percam os últimos 2 vídeos da série, estão bem bacanas. Vocês vão ficar malucos que eu vou trazer aqui. Tem mais coisa bem importante, tá? Que vai consolidar de uma vez por todas na tua mente. Se você for sincero e estiver aberto, né, a enxergar a verdade de que realmente essas doutrinas aí do sábado, do decreto dominical, pura balela, gente. Pura balela, não faz nenhum sentido. Fiquem no relacionamento com Deus, tá? Entendam a nova aliança, entendam a velha aliança, entendam a Bíblia, entendam que você não precisa fazer nada que se referia à antiga aliança, tá? E você deve manter assim os princípios morais agora elevados à nova aliança, mas não precisa guardar o sábado. Não, a marca da besta não é o domingo. Isso eu garanto para vocês, não é o domingo, tá? Eu não sei o que é, mas não é o domingo. E ninguém sabe o que é, quem diz que sabe está mentindo. Basicamente é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com seu amigo adventista, com seu parente adventista. Deixa ele ficar bravo comigo. Deixa ele ficar bravo comigo. Dá uma olhadinha nisso aqui. O que você acha disso? Não precisa combater ele assim, porque é difícil, gente. É difícil. Eu sei como é. 25 anos de igreja. Você acha que eu não sei? É muito difícil. O cara não quer aceitar. Ele não quer aceitar que ele foi enganado. É muita vergonha. Tipo assim, fui enganado todo esse tempo. Foi enganado, tá? Infelizmente foi enganado. E isso não é algo inofensivo, não, tá? Não é. É algo sério, gente. Esse negócio aqui não tem o dedo de Deus nesse negócio aqui. Pelo contrário. Tá? Você pode ter certeza. É só analisar toda a história. Tá? E ver que não faz sentido. O Espírito Santo não está por trás dessa igreja aí.
Infelizmente, essa é a mais dura verdade. Mas é a verdade, tá? É isso. Até daqui a 3 dias, às 8h01 da noite, no próximo vídeo, onde a gente vai trazer a impossibilidade lógica de um decreto dominical. Agora a gente vai trazer, tipo assim, fatos concretos de logística, de orçamento, de leis que impedem que um dia esse decreto dominical saia. Não faz nenhum sentido. Eu vou trazer isso para vocês, vou trazer isso aí para vocês no próximo vídeo. Não percam daqui a 3 dias. Muita informação, dados, estatísticas, enfim, vocês vão entender. Vocês vão entender tudo no próximo. No próximo estudos demográficos. Enfim, vou trazer bastante coisa aqui. Vocês vão entender no vídeo 13 dessa série daqui a 3 dias, 8h01 da noite. Não percam. Boa sorte para vocês no sorteio. Não esqueça de comentar lá no Instagram. Me siga lá, @GleisonPércio. Deixe um comentário no YouTube bem bacana. Pense em algo legal aí, tá? Pense em algo criativo, algo que tenha base bíblica. Enfim, os 2 melhores comentários do YouTube eu vou presentear com livros, tá? E no último vídeo da série eu vou presentear 2 camisetas e 2 livros. Só no último vídeo, tá? É isso então. Um grande abraço e fiquem com Deus.